E aí, pessoal, Magões e Fias, vamos lá. Vamos falar hoje sobre análise geossistêmica e estudos integrados da paisagem. Nós estamos na terceira parte dessa grande aula, né? E especificamente hoje vamos tratar sobre desenvolvimento da paisagem e os possíveis diagnósticos que a gente pode chegar a partir da sua análise, né? Eu sou o Cacau, Edson Vicente da Silva, no Departamento de Geografia da UFC, e grande parte do conteúdo desse material foi produzido por mim e pelo professor José Manuel Mateu Rodrigues, um professor da Universidade de Havana, da Faculdade de Geografia, que infelizmente já se foi. Pois vamos então começar, tá? E primeiro dizer que a paisagem ela tem uma identidade, ela tem uma base. Aqui vocês vão ver a geologia, o relevo e o oceano, né? É a base dessa paisagem aqui, né? Uma paisagem da Albânia, né? Onde você tem uma base natural que você vai ter as diferentes feições, tanto feições naturais como feições culturais, né? E as paisagens elas se formam e depois elas têm as paisagens que são reversíveis, que podem retornar ao seu estágio original, que ela é fruto de mudanças estacionais, né? Por exemplo, a estacionalidade climática, períodos de seca, as marés, né? E depois ela regressa ao seu estado original, cheias de rios, como o caso do Rio Amazonas, do Nilo, né? E paisagens reversíveis, são áreas que sofreram modificações, né? E que ela leva a configuração, a formação de novas paisagens e não regressam mais ao seu estágio original, né? Então, paisagens reversíveis, nós temos o exemplo aqui das áreas de Caatinga, né? Por exemplo, no sertão do Piauí, do Ceará, que açudes que secam, a vegetação que seca, mas depois ela regressa ao seu estágio original. E também paisagens que estão relacionadas com o inverno, por exemplo, né? Aqui na mesma Albânia, onde você tem períodos de gelo, de baixa temperatura, onde a vegetação, a própria paisagem no seu conjunto, torna-se totalmente diferente. Mas depois, com a chegada da primavera, ela regressa ao seu estágio original. As paisagens irreversíveis são paisagens que já não regressam mais, principalmente as áreas que sofrem processo de erosão muito grande, como é o exemplo aqui do contraforte da Cordilheira dos Andes, na região aqui da Argentina, do Jujuy, Salta, né? Onde você tem uma inclinação muito grande da cordilheira, condições climáticas onde os efeitos erosivos são muito fortes e contínuos, né? E também tem elementos da paisagem de diferentes origens, de diferentes cronologias, né? De diferentes estados. Os elementos da paisagem antigos, né? Que se conservam desde épocas passadas, épocas remotas, né? Até hoje, permanecem até hoje. Os conservados, que correspondem a condições ambientais que mantêm a sua estrutura atual, né? São mais recentes, mas são relacionados com uma estabilidade, geralmente uma bioestabilidade, né, da paisagem. E os elementos progressivos, né, que destacam por uma tendência de uma evolução, de uma dinâmica muito elevada. Então, elementos antigos, a gente tem como exemplo aqui o escudo da Guiana, né, no norte da América do Sul, onde você tem as estruturas geológicas mais antigas do planeta e o relevo se mantém em grande parte conservados, tepus, por exemplo, né? Como é o caso do Monte Roraima. Então você tem elementos antigos que conservam um tipo de paisagem, né? E o Salto Ângelo, por exemplo, tem a oportunidade de chegar até aqui a sua base, né? Por Canaima, por barcos, com guias indígenas, né? Então é um lugar impressionante que se mantém milhares de anos nessas mesmas condições, né? Depois elementos conservados que ocorrem em função de uma bioestabilização pela vegetação. No caso aqui, o topo da Chapada do Araripe, onde você tem um cerradão, né? Que permite com que essa estabilidade se conserve, né?
Então isso depende diretamente da vegetação. E aqui tem um rebordo que já não é mais conservado, que ele vem recuando, enquanto que lá nos elementos antigos, né, tem mais a ver com a própria geologia. E aqui o que mantém é a vegetação, no caso a flora da Chapada do Araripe, um cerradão de grande porte, né? E depois você tem os elementos progressivos, né? Como no caso aqui os lençóis maranhenses, onde você tem uma série de dunas, né? Que estão em constante avanço para o tabuleiro, para o interior, para os cursos d'água, né? Então a tendência dele, que tem a ver com a sempre contínua chegada de material, de sedimentos que vem daqui da foz do rio Parnaíba, a deriva litorânea carrega para cá e o vento atua diretamente na dispersão dessas areias. Então há uma contínua progressão do relevo, aqui dando os exemplos, né? Aqui no caso já é um outro sistema similar, que é as dunas de Jericoacoara, né? Onde você tem uma constante mobilização. Essas dunas sempre vão se evoluindo, modificando, transformando, né? E também com relação às etapas de desenvolvimento das paisagens, a gente pode falar em paisagens maduras, paisagens reliquiais, mortas, e paisagens jovens, né? Então as paisagens maduras são conservadas, dinamicamente antigas, né? E conservam-se como contemporâneas, né? Você observando pensa que elas são atuais, mas elas estão há muito tempo conservadas. As paisagens reliquiais, que está relíquias, mas na realidade é reliquiais, mortas, né? São pouco estáveis e contêm algumas propriedades dinâmicas graças a um processo de autorregulação, né? Que tem mais, que está em contra o que você tem no entorno dessa paisagem, né? E as paisagens novas que ocupam lugares de paisagens antigas ou que foram extintas, né? E são resultados de ações exteriores que provocaram transformações estruturais e na dinâmica, e que são ainda paisagens instáveis. Então, paisagens maduras, a gente tem aqui como exemplo as grandes áreas florestadas da Chapada do Araripe, por exemplo, paisagens reliquiais mortas, os eolianitos, por exemplo, na parte do litoral leste do estado do Ceará, e paisagens jovens são as ilhas recém-formadas, como é o caso do arquipélago do Bailique, no Amapá, na foz do rio Amazonas. Aqui a gente vem desenvolvendo um trabalho lá, junto com o Francelli, né? E analisando toda essa área aqui, né? Que é o Bailique. Chama Bailique porque ele diz que são ilhas que bailam, né? Que mudam de lugar constantemente. Então, que é justamente essas ilhas aqui, esse grupo de ilhas. E justamente aqui que encontraram um banco de coral, né? Muito grande. E toda essa paisagens jovens estão relacionados, por exemplo, com a dinâmica do próprio rio Amazonas e sua foz mais intensa ainda. Então, para isso, a gente tem que ter instrumentos, material informativos sempre contínuos, né? De edições atualizadas, e compara com as edições antigas para você perceber as transformações. Aqui é um momento de pororoca, então você, além das cheias, você tem a influência marinha também muito forte nessa área, as grandes marés. Então essas paisagens jovens sempre recebem uma grande modificação, uma instabilidade sedimentar, né? Os sedimentos não estão ainda consolidados e os processos de deslizamento de terras caídas é muito acentuado. E se por um lado há erosão, solifluxão, você vai ter também na outra margem, no outro, como se diz, no outro meandro do rio, você vai ter um processo de acumulação sedimentar muito acentuada, de assoreamento, né? Então, ao se trabalhar também, ao se olhar a paisagem pelo olhar da estabilidade ambiental, que o grande autor é Jean Tricart, a gente vai observar paisagens estáveis, intergrade e instáveis. Para que serve essa análise? Para a gente indicar áreas que são mais suscetíveis a desastres naturais, como cheias, deslizamento de terra, que são as áreas instáveis, e áreas mais estáveis que são aptas a uma ocupação de maior densidade. E as paisagens intergrades são áreas intermediárias entre
ambas, ou seja, num período ela pode estar estabilizada e no outro período ela pode estar muito instável, né? Então as paisagens estáveis geralmente são florestadas, de climas úmidos, né? Onde você tem e que também, de preferência, que tenha um relevo mais plano, né? As paisagens de transição, temos como exemplo aqui uma área de savana, onde no período chuvoso você tem uma grande estabilidade, mas quando chega o período seco, os incêndios, a seca, a erosão eólica é muito intensa, né? Aqui paisagens instáveis, como é o caso da Argentina, como eu já falei para vocês, só que agora no Vale do Cauca, né? Onde você tem bem indicado aqui as erosões, né? Muito acentuadas, e são paisagens que tendem a se estabilizar cada vez mais, né? E para se entender a vegetação, ela tem uma evolução. Então, a gente precisa compreender um pouco da história espaço-temporal dela, também o seu componente genético e a sua estrutura sistêmica, né? Então, nesse caso, são os 3 princípios da classificação das paisagens. Então, o primeiro, histórico evolutivo, considera a classificação das inter-relações, tanto dentro como fora da paisagem, ou seja, processos que ocorreram no seu interior e também processos exteriores que influenciaram no seu desenvolvimento. Então, e daí seriam estágios geológicos, geomorfológicos e também a própria mudança pelas ações humanas, né? Os genéticos são causados pela própria origem, né, da formação da paisagem, uma paisagem eólica, uma paisagem vulcânica, né? São casos que atuaram na formação dessa paisagem, serve para classificá-las. E estrutural sistêmico, né, tem a ver com a composição e as inter-relações entre os seus componentes. Então, por exemplo, um soerguimento do Himalaia, né, do Atlas, da Cordilheira dos Andes, vai formar, né, um conjunto de paisagens que tem a ver com essa estrutura sistêmica, né, e um arranjo de subsistemas, de feições que compõem esse conjunto maior. Então, o histórico evolutivo, um exemplo aqui no deserto do Gobi, né, na Mongólia, você tem uma grande unidade e dentro dela você pode encontrar feições em razão de ressurgências hídricas, né, na sotavento de uma duna, né. O genético, como eu já tinha dito, o caso de vulcões, erupções vulcânicas, né, que tem a ver com o surgimento de relevos, de formações de solos, que tem tudo a ver com essa gênese que ocorre em razão das erupções vulcânicas, né. Então, muitos países que vivem diretamente com esse tipo de paisagem, né, Equador, parte do México, Marrocos, etc., né. E depois o estrutural sistêmico, que, como eu falei para vocês, tem a ver com a estrutura geotectônica, né, da área. Então, exemplos aqui do Himalaia, uma proximidade maior de como se dá a ocupação dessas áreas, das encostas. Cada encosta, cada vale tem uma identidade própria, né? E tudo isso tem a ver com a sua estrutura e com o sistema de arranjos que a geologia e o relevo impõem. E dentro do conjunto das paisagens a gente vai encontrar subunidades, que é a unidade menor, a unidade elementar, né? E o FACES a gente chama como paisagem, paisagem elementar, micropaisagem, epimorfia, ou seja, a parte da superfície, que é geótopo, topo a ver com o lugar, ou biogeocenose, então são sinônimos, né? E dentro dessa visão dessas subunidades da paisagem, a gente vai encontrar os faces naturais, que são decorrentes de ações naturais, como, por exemplo, ressurgências, microclimas, feições erosivas ou deposicionais, e os faces antropogênicos, que são influenciados diretamente pelas ações humanas, né? Então, algumas feições naturais, aqui de processos erosivos, eólicos, né? Principalmente no deserto, e aqui feições de abrasão marinha, né, e onde a resistência da rocha vai influir diversidade, né, de suas feições naturais.
E as feições antropogênicas vinculadas com as culturas, com a relação com o relevo, né? Uma ponte histórica, né? A construção de castelos medievais e depois que se acompanham por construções, por residências mais recentes, o turismo que chega, o turismo cultural, etc., né? E dentro do conjunto de paisagens que a gente tem, né, a gente vê que cada um desses complexos geográficos ou paisagísticos, né, os grandes biomas, por exemplo, eles, ou unidades paisagísticas, a gente vê que cada uma delas tem uma integridade, cada paisagem tem uma integridade, tem aspectos, áreas, feições que são homogêneas, outras heterogêneas, ela tem uma continuidade, mas também tem intersecções. Por exemplo, um tabuleiro ele tem uma continuidade, mas de repente ele é cortado por um rio formando interflúvios. Ele tem um funcionamento, logicamente, a infiltração da água, a evaporação, a fotossíntese, então tudo tem um funcionamento, né? Tem uma estrutura, que eu já falei anteriormente, que é uma estrutura pode ser vertical, que é a deposição de suas camadas, e horizontal, que é a própria expansão superficial, os seus limites da superfície. E tem um desenvolvimento e uma evolução, nenhuma paisagem é estática, né? Ela se originou e ela tem uma evolução, né? Markov é um autor que trabalhou com paisagem, ele diz que no enfoque que a gente pode dar à paisagem, existem várias diferenciações. Um pode ser descritivo, comparativo, você comparar uma cidade, uma região, uma cordilheira com outra. Cartográfico, que é a representação das suas particularidades, da sua estrutura, dos seus aspectos. Geofísico e geoquímico, através das suas composições, da sua funcionalidade física e química. Ecológico, a partir da sua biodiversidade, da sua biocenose. Biogeográfico, através da fisionomia que ela adquire, por exemplo. E paleogeográfico, quando você estuda a evolução, considerando períodos anteriores, né? E nessa concepção, aqui a gente vê a cidade de Teherã, né? no Irã. Então você vê a influência do clima, do relevo sobre a cidade, a interação que a sociedade teve que ter para se adaptar a esses ambientes, procurando os lugares mais propícios, né? E também a interação que você pode desenvolver entre geossistema, uma grande área, e dentro dele você pode estabelecer os ecossistemas e também o direcionamento. Você vai estudar uma área para um plano diretor, você pode trabalhar com geossistema. Se você vai trabalhar uma unidade de conservação, né? Um parque natural, por exemplo, é mais propício utilizar os ecossistemas. Todos eles têm uma abordagem relacionada com a paisagem e têm uma visão sistêmica, né? Outro ponto a ser considerado no estudo das paisagens são as grandes paisagens definidas pela zonalidade ou paisagens que ocorrem sem essa influência, né? As paisagens zonais geralmente estão vinculadas à latitude, à altitude, ou seja, tem a ver com a própria classificação climática, né? As grandes zonas climáticas que o planeta Terra tem. Então, as três grandes variantes das paisagens zonais são a variante climática, que tem a ver com a maritimidade, continentalidade e zonas climáticas, né, que são a relação com a própria zonalidade do planeta, a relação da proximidade com o oceano, ou então, quando eles estão distantes do oceano, o efeito da continentalidade. Então, por exemplo, aqui no litoral é bastante úmido, né? Mesmo que seja numa área mais seca. E no interior, mesmo as áreas que chovem mais, você vai ter uma umidade atmosférica mais baixa pelo próprio efeito da continentalidade, como é o caso de Brasília. As relações zonais altitudinais, que são os estratos, né, os geótopos que você vai encontrar ao subir uma montanha, por exemplo, aqui o maciço de Baturité, você vai ver uma zonalidade provocada, né, pelos níveis altimétricos que você vai subindo. A distribuição das feições, das formações vegetais, dos tipos de solo, mesoclimas, etc.
E as zonalidades litológicas, que têm a ver com a presença de determinadas litologias que podem ocasionar a presença de karst, cavernas, rios subterrâneos, de desertos e de chapadas sedimentares, né? Então, alguns exemplos aqui de paisagens zonais climáticas, tá? Aqui no caso do Cabo Orange, no Oiapoque, a presença do manguezal. O manguezal é um ecossistema que só ocorre em áreas intertropicais. Então você vê que a maré baixou, então a água drena, e a presença das árvores, das suas raízes, que ela só ocorre nessas zonas climáticas. As paisagens zonais de altitudes, aqui no caso a Cordilheira dos Andes, onde você vê, por exemplo, presença de páramos, que são áreas um pouco mais planas, que a população geralmente ocupa. Os solos são mais profundos, as declividades são menores, né? Depois áreas mais altas, onde as condições de ocupação são muito mais limitadas, né? E as paisagens zonais litológicas, que é um atrativo turístico, por exemplo, no Mar da China, ali, o Vietnã, a China, que você tem esse tipo de relevo, né, no meio do mar litorâneo, né, a presença do calcário. Então são paisagens zonais litológicas, em função de um domínio do calcário. E também vamos falar agora sobre as paisagens azonais, né, e o que causa essas paisagens azonais. As principais causas são vinculadas às diferenças geológicas, geomorfológicas, variações topográficas do próprio relevo, presença de águas subterrâneas próximas à superfície e a drenagem da superfície. Então, aqui um tipo de paisagem azonal, que é em função em pleno Equador, né? Aqui é um caso de Mérida, na Espanha, na Venezuela, onde você encontra, na linha do Equador, você encontra neve, né? Uma vez que você está numa altitude superior a 3.000 metros, né? Também a geodiversidade vai ter fatores azonais, né? Com presença de áreas de calcário, de rios, ressurgências internas, né? E quem gosta de trabalhar com geodiversidade, é bom que você tenha muita oportunidade de aventura e dar umas dormidinhas assim, né? Falar até para o Suédio, que trabalha com geodiversidade, né? Para mostrar como são os trabalhos de campo em determinados lugares. Depois a cordilheira, também o relevo, uma área de depressão no meio da cordilheira, você encontra uma paisagem azonal, processos erosivos, né? Formação de dunas em pleno sertão, né? Aqui no caso do interior de Tocantins, que é o Jalapão, né? Então aqui você tem toda uma área desmatada e o vento vem, retira esse material e constrói, como você encontra também no médio curso do Rio São Francisco, que você encontra as dunas interiores, né? E também a geodiversidade e a sociedade se interagem em determinadas áreas, né? Aqui, por exemplo, foi construído no topo de um relevo, né? Então uma área zonal também, né? E a geodiversidade também tem uma integração com a cultura, né? Então que você tem Machu Picchu, que era um lugar sagrado para a cultura inca, né? Os templos dos budistas no Tibete, né? A muralha da China, como uma obra já de proteção nas guerras, né? Outros mosteiros aqui, né? A presença de matéria-prima para a construção de obras religiosas, como é o caso aqui do Camboja, né? E também a produção de flores, de essências, em função das condições de clima e também das possibilidades de cultivo na montanha, né? Aqui está também o Khmer, né? No Camboja, cidades antigas que se formaram a partir da disponibilidade litológica de arenito para construção. Aqui na Índia, né? E aqui cidades recentes, né? Como o caso de Ronda, na Espanha, onde você tem, em função da disponibilidade do relevo, uma cidade que é um grande atrativo geoturístico, né? E aqui uma história muito forte, muito cultural, né? Que havia muitas grutas em Granada, na Espanha, né? Foi o último reino mouro,
E os ciganos ocuparam as áreas de grutas e construíram habitações. Hoje tem um bairro inteiro que são o Sacromonte, e de princípio foram ocupados pelos ciganos, né, que eram populações migrantes, nômades, né? E aí hoje são um grande atrativo, né? O bairro Sacromonte, onde tem uma série de barzinhos e pessoas que moram lá, que você vai conhecer, que originalmente eram cavernas, né? Aqui em outras áreas, né, da Turquia, da Jordânia, você tem também várias construções feitas a partir de um relevo já propício a isso. E aqui as primeiras pessoas que moraram nessas grutas na Espanha. E aqui fazer uma brincadeira, né, que quando era menino, queria passar um tempo na rua, minha mãe dizia, não, vai para casa. Eu tinha aprendido com um nordestino que era vizinho essa expressão. Quem tem casa é maribondo, né? E aqui no caso, nem se eu fosse uma criança daí, nem podia dizer isso, porque o povo aqui parece maribondo mesmo, vê como eles se deslocam aqui. Então há uma correlação das paisagens com a própria natureza direta, né? Muitas vezes direta, né? E aqui, para terminar, uma relação de como os templos construídos, né, pode aproveitar o relevo natural. E agradecendo a vocês todos também, vamos fazer um Om, tá? E obrigado.